Bom, tudo bem? Meu nome é Elias. Agora vou falar um pouco sobre Isaías capítulo 53. Vou ler o capítulo. Espero que vocês compreendam. Não vou me ater em todos os detalhes. E demorei muito o vídeo. Vou tentar fazer esse vídeo em torno de uns 10 minutos. Espero que vocês compreendam. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai bendito, que o Senhor possa, Deus, nos dar do Teu Espírito Santo para que possamos entender, ó Deus, esse texto e compreender, Senhor, a Tua verdade. Que o Teu nome seja engrandecido e adorado. Que o Teu Espírito governe em nossas vidas. Te louvamos e Te bendizemos. Em nome de Jesus, ajuda-me. Então vamos lá? Vamos ler aqui Isaías capítulo 53, são 12 versículos. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado ao braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem a cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores e intercedeu. Esse versículo fala do sofrimento de Cristo. Quem creu na pregação desse aspecto? Ninguém, porque olha só, ninguém assim modo de dizer. Porque, versículo 3, dele não fizemos caso. O profeta, já antes de acontecer o que aconteceu com Cristo, que morreu, que sofreu aqui por nós, falou dizendo assim, ninguém creu na nossa pregação. Perguntando, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é Jesus. Ou seja, Jesus foi tão rejeitado que antes já foi anunciado que ninguém acreditou, ao ponto das autoridades de Israel na época de Cristo o crucificarem e matarem, com grande sofrimento. Deus, diz o versículo 3 também, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Jesus sofreu plena rejeição. Por quê? Porque ele precisava sofrer como um pecador. O pecador é que merece ser rejeitado, não o justo. Mas Jesus era justo, não deveria ser rejeitado, deveria ser honrado e coroado, mas não, foi rejeitado. Ele recebeu a rejeição que era nossa por causa do nosso pecado em si.
Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Note, os homens rejeitados. Mas isso dava a entender o processo que Deus deixou tudo isso acontecer. Deus é tão grande que ele não força ninguém a pecar, mas ele conduz as coisas que até os pecados é como se Deus tivesse planejado todos eles. Deus conduziu todo o mal que as pessoas estavam fazendo com Jesus para nos salvar das nossas enfermidades, das nossas dores. Jesus recebeu todas as nossas dores e enfermidades sobre si. Versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ou seja, as nossas dores que ele recebeu e as nossas enfermidades eram por causa dos nossos pecados. Nós deveríamos sofrer, mas ele recebeu. Por quê? Porque ele recebeu também as nossas transgressões. Ele sofreu por causa das nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. É como se as nossas iniquidades e as nossas transgressões tivessem sido dele. O castigo que nos traz a paz, continua no versículo 5, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, as pisaduras de Jesus eram pisaduras santas, justas, retas. Ele deu para nós que somos pecadores. Mas para isso havia uma condição, que outros textos da Bíblia dizem, que é a condição de nós recebermos as pisaduras de Jesus Cristo de justo e de santo, é crer na pregação dos seus profetas, dos seus apóstolos, dos seus mestres, dos seus evangelistas, dos seus pastores, dos seus discípulos. Se nós cremos e recebemos a revelação do braço do Senhor, então nós absorvemos, como eu posso dizer, nós vamos adquirir as pisaduras de Jesus para nós. Todos nós, o versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos. Deus fez Jesus sofrer no nosso lugar e uniu-nos em sua proteção. Como ovelhas, Deus nos buscou porque estávamos desgarrados por causa das nossas ações. Nós estamos desviados do caminho que é o próprio Jesus. Deus nos uniu por causa que Jesus recebeu as nossas iniquidades, sofreu as nossas iniquidades. As nossas iniquidades caíram sobre Jesus. Jesus, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Esse é um exemplo para nós. Eu não sei fazer isso direito. Nem sei se direito, acho que nada, não sei fazer isso. É ser oprimido e humilhado e não abrir a boca. É muito difícil, mas Jesus fez isso. Como um cordeiro levado à matador. Nossa, Jesus, ele estava sendo morto. Foi chicoteado com terríveis dores, terríveis tortura de açoites. Mas Jesus não abriu a boca. Ele sofreu por causa de nós. Ao ponto de quando foram aliviar a dor de Jesus oferecendo vinho e fel, Jesus rejeitou. Não, eu quero sofrer a dor integral. Jesus falou para nós com essa atitude. Versículo 8. Por o juízo opressor foi arrebatado. Isso, de sua linhagem, quem cogitou, por quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Olha que maravilhoso isso. Todos esses que eram ovelhas desgarradas eram povo de Deus, eram ovelhas de Deus. Então Deus sabia, eu vou salvar aqueles que creem, eu vou salvar aqueles que receberam a revelação do meu braço, que é Jesus Cristo. Então aqueles que não creem em Jesus, que não querem crer em Jesus, que não querem receber a revelação do braço de Deus, que é Jesus, eles não vão ser salvos. Então, mas esse sacrifício de Jesus vai valer para ele? Vai, mas não por bem, mas por mal. Por quê? Porque vai dobrar o castigo, a recompensa opressora de sofrimento dessas pessoas que não creem. Em vez de aliviar, como alivia para quem crê, vai dobrar. Vai ser mais sofrido ainda para aquele que não crê.
Versículo 9. Designaram sua sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha que aspecto maravilhoso que Isaías diz centenas de anos antes de Jesus sofrer, de vir ao mundo. Jesus morreu como um perverso e era para estar junto com os perversos, mas Deus fez com que José de Arimateia, um rico membro do Sinédrio, fosse e colocasse Jesus no seu próprio túmulo. Deus é estrondo, ele guarda até na morte. E isso por quê? Porque Jesus nunca fez injustiça e nunca fez dolo. Jesus mereceu a morte com honra, porque é morte. Morte não tem honra, mas é morte. Mas mesmo assim Deus deu honra na morte para Jesus, porque ele cumpriu o papel de salvar aqueles que creem. Agora, Deus diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Deus moeu Jesus. Então, apesar de não fazer os santos moerem Jesus, nem ele como santos moer Jesus, ele moeu usando os pecadores. Porque Deus podia intervir e salvar Jesus daquilo. Jesus disse que se eu quisesse pedir ao Pai 12 legiões de anjos para me salvar, ele me salvaria, mas eu tenho que cumprir as escrituras. Então Deus conduziu tudo para moer Jesus por causa dos nossos pecados, fazendo-o enfermar, continua o texto. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, Deus moeu Jesus quando ele dava a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus foi o Cordeiro puro que morreu em nosso lugar, para salvar a posteridade e prolongar os seus... Vamos ler o versículo 10 de novo. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Deus, quando sofreu, ele deu a sua alma. Jesus, quando sofreu, ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. E por causa disso, ele vai ver a posteridade, o que? Todos os salvos que creem nele serão salvos e protegidos e amparados, que creram na revelação do braço do Senhor e em Jesus. Na pregação dos profetas, creram na pregação dos profetas, dos apóstolos, dos mestres, dos pastores, dos evangelistas e dos discípulos de Jesus. E o interessante, Deus vai dar a posteridade dele, que são salvos, e prolongará. Jesus não morre mais, está com o corpo, não viu a corrupção, foi transformado, tem um corpo glorioso. E está realizando a vontade do Senhor, à direita do Senhor, e toda a vontade do Senhor vai prosperar nas mãos de Jesus. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma. Sim, Jesus vai ver o resultado desse penoso e sofrido trabalho. Ele ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Olha só, a iniquidade dos pecadores que creem em Jesus, Jesus leva sobre si para justificá-los, porque Jesus não teve nenhum pecado. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelo transgressor intercedeu. Jesus querido, Pai bendito, interceda por nós. Ajude-nos, ó Pai. Por favor, guarde-nos. Que o Senhor toque no coração dessa pessoa que vai ouvir esse vídeo. Que o Senhor abençoe essa pessoa, Senhor Jesus Cristo, ao ouvir essas palavras. Que ela consiga ler esses versículos na Bíblia. Se ela não conseguir pelo vídeo, que ela consiga ler por uma Bíblia. É o capítulo 53 de Isaías. São 12 versículos. Que o Senhor abençoe essas pessoas. Deus abençoe a todos.